noite, pessoal. Uma noite de papo aromático. Hoje a gente vai falar do blend da serenidade, que é o Serenity. Para mim, é um óleo, assim, né, na minha percepção, da minha experiência, da minha utilização, que traz conforto, que traz aconchego. Eu falei até com as meninas quando a gente estava estudando, né? A gente estuda em conjunto para cada um, né? Trazer os relatos pessoais, das experiências delas, dos clientes, que ele me abraça, que ele traz essa serenidade para a vida, mas ele suaviza aquelas preocupações que a gente tem e que muitas vezes nos tiram o sono. Então, eu acho que são dois elementos aí que falam muito para mim do Serenity, que é a questão das preocupações, de diminuir, de serenar os nossos corações e o sono, né? Que ele, para mim, está ali muito perto do manjerona, que são meus dois olhos que mais me relaxam. E ele tem manjerona, né? Eu vou entrar falando nisso daqui a pouco. Então, para o meu organismo, né? Quando a gente vai conhecendo o organismo, vai vendo os olhos que o organismo tem melhor resposta. É claro que a gente tem períodos, né? De um óleo funcionar melhor, né? De acordo com como está o nosso estado emocional, como está o nosso dia a dia, o que a gente está passando, né? Se tem alguma mudança ali acontecendo, isso também influencia. Mas nos últimos tempos, para mim, são os meus dois óleos preferidos para o sono. E eu achei ele, assim, maravilhoso, tanto nessa questão dessa serenidade, de atuar profundamente nas nossas emoções, como pelo aroma. O aroma dele é muito bom. O Serenity é um mix de óleos essenciais que contém lavanda, cedro, rude, ylang-ylang, manjerona, camomila romana, vetiver, baunilha e sândalo havaiano. Então, são óleos poderosíssimos para acalmar. Nem todos esses óleos a gente tem de forma individualizada, como, por exemplo, o rude, a baunilha. No caso do rude, ele é tão raro que a Terra não tem disponibilidade de uma matéria-prima de confiança, de pureza, né? Suficiente para comercializar ele de forma isolada. É muito pouco que se obtém. Também tem a questão de época do ano, né? Que é possível fazer extração para destilação. Isso tudo influencia na quantidade da matéria-prima que vai ser disponível. E o meu sonho de consumo é um dia ter um óleo de baunilha. Eu amo baunilha, acho que é um aroma que me traz muita alegria. Então, fica a dica do Terra, nunca te pedi nada. E o Serenity tem embalagem de 15 ml e ele está disponível no kit Soluções Naturais, que é aquele kit grande. Falando nos benefícios físicos do Serenity, ele vai ser indicado para as pessoas que estão muito cansadas, estressadas, muito atarefadas, sobrecarregadas e que elas não conseguem relaxar, porque elas têm esses sentimentos ansiosos em demasia. E com isso, elas não relaxam, deitam na cama sem conseguir descansar, sem conseguir dormir. Muitas vezes, quando a gente tem um dia cheio de atividade, a gente vai para a cama, deita, mas não desliga. A mente fica inquieta e eu falo que a cabeça faz looping, né? Igual uma roda gigante. Ela vai e volta, vai e volta. Pensa no dia, pensa no que vai fazer no outro dia e fica aquele looping infinito. A gente não descansa no momento que é para descansar. E o Serenity, ele vai retirar essas tensões do cérebro, vai diminuir essa agitação, vai trazer o serenar, o desacelerar, o acalmar a mente, acalmar o coração, os sentidos, e isso que vai nos ajudar para relaxar. Então, ele vai ser um óleo que vai melhorar a qualidade do nosso sono, vai ajudar a ter uma noite sem interrupções
porque ficar acordando no meio da noite também não é legal. E aquele sono picado que não descansa. Então, a importância de dormir bem, ele vai além do descanso em si. Porque para a gente dormir bem, se a gente não dormir bem, melhor dizendo, a gente vai ficar sem energia no dia seguinte, o raciocínio vai ficar comprometido. Além de que, durante a noite é que a gente produz hormônios, né? Que o corpo repousa fisicamente, mas ele se mantém ativo no equilíbrio das substâncias, na eliminação de toxinas, né? Tanto é que quando a gente levanta de manhã, a gente percebe uma urina mais concentrada. Pela manhã também, geralmente é o horário da gente defecar, né? Foi o corpo que trabalhou ali durante a noite para eliminar tudo aquilo. Eu falo também na língua. A gente de manhã raspar a língua, a gente tira aquela saburra que foi o corpo eliminando outros materiais ali, né? Substâncias que ele não precisa. E pensando nisso tudo, nesse equilíbrio, nessa eliminação do que o corpo não precisa e equilíbrio de hormônios, a gente também vai ter as respostas imunológicas. Então, é um organismo como um todo, né? É um organismo integrado, se a gente for pensar em sistemas. Se a gente não dorme bem, os outros sistemas vão estar comprometidos e a gente, consequentemente, também vai ter a questão de imunidade, pode estar alterada. Todos nós, né, deveríamos ter uma rotina de sono que seria o adequado, para a gente ir mostrando para o nosso corpo que a gente precisa acalmar, que a gente precisa relaxar. A gente geralmente ensina isso para as crianças, né, para os bebês, mas a gente, ao longo da vida, a gente vai esquecendo disso. A gente acha que a gente pode tudo, que a gente não precisa ter horário, né, que a gente domina o nosso corpo. Mas aí o corpo vai mostrando para a gente que não é bem assim. E aí ele vai respondendo de várias outras formas. Então, dormir no horário adequado, mostrando para o corpo a importância dele descansar. O sol foi embora, ele tá o dia está nos dizendo alguma coisa, que é hora de começar a desacelerar, que é hora de começar a repousar. E aí a gente ter atividades também que vão nos levar a isso, a desacelerar. E pensar, né, o horário que você vai para a cama, que você se planeja dormir, tendo em vista o seu dia seguinte, nas quantidades ideais para você. Quantas horas você precisa dormir, quantas horas de repouso o seu corpo precisa. E aí vai influenciar no seu horário de alimentação, no uso das telas, como que é o ambiente desse quarto, se ele é escuro, se ele tem muita luz indireta. E entra os nossos óleos essenciais nesse momento também, na rotina do sono. A Nath vai falar mais à frente, né? Como a gente pode usar os óleos essenciais na rotina do sono para trazer os benefícios da calma, do serenar, né? Do desacelerar. E o Serenity, ele também vai ser muito bom para o sono das crianças. Por quê? Geralmente as crianças, elas são muito agitadas. E elas querem brincar, elas não querem dormir. E elas geralmente vão relutando em ir para a cama. E o Serenity vai ajudar na indução desse sono, para acalmar, para ela ter uma noite mais tranquila. E pensando também que ele pode ser sim usado durante o dia, tanto para as crianças quanto para os adultos. A gente sempre fala sobre isso. O dia contribui para a noite contribui para o dia. É um ciclo. Se a gente não dorme bem, não vai ter um dia bom ou vai até mesmo ter irritações ao longo desse dia. Então, usar o Serenity também quando a gente está agitado durante o dia pode nos trazer muitos benefícios. À medida que a gente vai utilizando, né, a gente vai observando como que o corpo reage.
se ele vai te dar muita sonolência durante o dia, se for o seu caso, mas tendo em vista que se você estiver muito agitado, acho pouquíssimo provável o Serenity te dar sono. Ele vai acalmar as emoções, ele vai trazer tranquilidade para o seu coração. Mas cada indivíduo é único, então a gente tem que ir percebendo como que vai reagir em cada um. O Serenity, como ele também acalma a mente, ele vai contribuir para o foco e para a concentração. Principalmente nesses momentos, como a gente falou, de estar acelerado. Porque ele vai ajudar também a acalmar os pensamentos. E existem outros momentos que nós, mulheres, precisamos ter mais serenidade. Que geralmente os hormônios estão mais aflorados, que é na nossa TPM. Então, o Serenity também vai ser um aliado nesses momentos, para as alterações hormonais, as alterações de humor, vai diminuir, né, as tensões, o estresse, equilibrando as emoções, acalmando os nossos medos, nervosismo, raiva, irritabilidade. E tem pessoas que relatam usar ele até como perfume. Usando como perfume, a gente vai tirando os sintéticos, né, da nossa vida aí, nesse elemento perfume, e vai fazendo aromaterapia, né, ao longo do dia, vai cuidando das emoções, vai trazendo soluções naturais aí para a nossa vida. Ele também vai ser um suporte durante as viagens, principalmente aquelas viagens que ou você está com alguma questão ali, que você está com medo de de algum ponto, ou vai passar por alguma situação estressante. A gente pode estranhar também a cama que a gente vai dormir. É um lugar diferente, é um quarto diferente. Então, o Serenity também vai ser legal para a gente utilizar nesse momento. Tanto para ajudar a ter um sono bom, quanto para lembrar o nosso corpo qual que é o aroma do aconchego. Se a gente usa na nossa casa, e aí usar para dormir num ambiente estranho, ele também vai trazer esse aconchego para o nosso corpo, a memória olfativa. Pelos óleos que constituem o Serenity, ele vai ser suporte para aliviar as irritações da pele também. Utilizado, nesse caso, de forma diluída. O Serenity tem aqueles óleos que eu mencionei, mas ele não tem óleo de coco, como o Balance. Eles são os óleos puros nesse mix de óleos essenciais. Então, ele ajuda também a regular a respiração, porque ele nos traz calma. Algumas situações de crises, de sentimentos de ansiedade, a pessoa pode sentir até falta de ar, por agitação, por nervosismo. E aí, relaxando, ela vai acalmando e vai auxiliando também na respiração. Os óleos que estão no Serenity, eles acalmam as tensões corporais também. E como a manjerona, a lavanda, elas possuem propriedades de ação analgésica. Então, em casos de dores musculares, ele pode sim ser utilizado e pode trazer um conforto para o nosso organismo. Principalmente quando essas dores são associadas a tensões nervosas. Então, se a gente está com uma dor de cabeça por nervosismo, os casos de apertamento e bruxismo, que a gente tem tanto falado nesses dias, nevralgias, pode ser um apoio e um suporte nesses momentos. Hoje mesmo eu tive um relato de um cliente meu que me mandou mensagem e falou: eu queria muito assistir a live hoje, queria até dar meu testemunho, mas eu tenho aula e ele não pode estar aqui. E ele falou que em uma semana, utilizando o Serenity com a mãe dele, toda noite, usando topicamente, a mãe dele não tem mais apertamento, não tem mais sinais de bruxismo. Que, assim, ele ficou impressionado. É um óleo, assim, que a mãe dele não fica mais sem. E quando a gente está passando, quando a gente está mais calmo, mais estável, né, com as emoções, com os sentimentos,
também diminui a nossa probabilidade de ter picos ou alterações de pressão arterial. Então, o Serenity, trazendo todos esses benefícios, ele também traz essas consequências de estabilizar também a nossa pressão, no caso de pessoas que têm propensão a ter esse desequilíbrio. E agora a gente entra nas questões dos benefícios emocionais com a Jaque. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Então vamos lá, questões emocionais do Serenity. Serenity é um mix da serenidade, ele é um mix da calma, como a Lilian vem falando desde o início. E se fosse para atribuir 3 palavras para ele, seriam doce, ele é muito doce, reconfortante e calma. As 3 palavrinhas do Serenity que eu atribuiria. Essa sinergia, ela tem um efeito poderoso na mente e no coração. Ela convida o indivíduo a abandonar sentimentos ansiosos, sentimentos de estresse e a sobrecarga da vida. Ela pode apoiar as pessoas que têm dificuldade em relaxar e acalmar os pensamentos. Sabe aquela questão de que quando você acorda no meio da noite entre 1h30, 2 horas, até as 4 horas, que nós, na medicina alternativa, fala que nós estamos com o nosso cérebro reptiliano ligado e que nós estamos em estado de alerta. Então, ele colabora muito com essa questão de relaxamento. Ele convida a liberação da agitação, o excesso de pensamentos, a liberação do excesso de pensamentos e aproveitar a calma que o sono tem que ter, tá bom? Para ele ser realmente eficiente. Em momentos de muita responsabilidade, medo, a tendência emocional nossa é nos manter alerta, inclusive no sono, não oferecendo à mente momentos de descanso, de relaxamento e rejuvenescimentos adequados e saudáveis. Lembra que durante o sono nós estamos rejuvenescendo também. Nós estamos organizando os nossos processos. O Serenity vai abordar de forma poderosa os estados que geralmente causam essa inquietação, esse desequilíbrio e a instabilidade. O mix da serenidade, ele ajuda o indivíduo a se reconectar consigo mesmo para descobrir a paz interior e, posteriormente, reconectar-se com a humanidade do outro. O Serenity, ele ajuda o indivíduo a se reconectar consigo mesmo, para descobrir a paz interior e, posteriormente, se conectar com a humanidade do outro. Ele convida o reconhecimento de quando não estamos no nosso estado ideal de equilíbrio e nos leva a permitir tempo e espaço para reconstrução. Ele também nos ajuda a lembrar que o outro também passa por altos e baixos emocionais, não somos só nós, e nos incentiva a sentir a aceitação e até a compaixão pelo outro, colocar-se no lugar do outro, né? Ele nos permite espaços de reflexão, paz e cura. Os componentes do Serenity: lavanda, cedro, madeira oud, que é o rude, ylang-ylang, manjerona, e camomila romana, vetiver, baunilha e sândalo havaiano. Lavanda. O óleo essencial da verbalização, ele não atua apenas acalmando a pele, ele acalma as emoções também. Ajuda aqueles que escondem seu verdadeiro eu, que têm resistência em expressar-se verdadeiramente. Tá? O cedro sustenta a alicerça e traz força emocional. Trabalha a flexibilidade e adaptabilidade. Ajuda durante situações difíceis da vida, ampara e orienta. Proporciona serenidade e reflexão sobre a vida, estimulando a busca da real felicidade. Rude
apazigua a mente e cria uma sensação de paz e suavidade. Ylang Ylang, o óleo essencial do resgate do amor próprio. Achei isso tão interessante, o óleo essencial do resgate ao amor próprio, né? Ele desperta a sensualidade, mas não só isso. Ele aumenta a autoestima, a autovalorização, estimula e garante firmeza nas conquistas emocionais. Ver retrocessos. Então, nos avanços que você teve, você consegue manter. Tá conectado, gente? Tá? Porque para mim apareceu uma mensagem que não estava. Tá certo. Então, ele não deixa que haja retrocessos. Achei muito legal. A gente vai estudando e também vai aprendendo aí no processo. Manjerona, como a Lilian citou hoje de manhã, manjerona, né? Porque é o óleo do abraço, do acalento. Ele ajuda a acessar o amor incondicional. Ele ampara o coração agitado e inseguro. Ele diminui tristezas por perdas e separação. Relaxa, traz maturidade emocional. Nos mantém firmes no nosso propósito. Camomila romana desenvolve amor e senso de perdão das pessoas, auxilia nos traumas e sentimentos ansiosos, fortalece o corpo de dentro para fora. Vetiver promove a autoconfiança, transforma memórias e experiências em maturidade e sabedoria, muito útil para quem precisa de uma dose de realidade. Também para quem precisa realizar mudanças na vida e concretizar projetos. Que interessante o vetiver nessa composição, porque normalmente quando as pessoas têm problemas de concentração, que elas precisam de foco, principalmente as crianças em idade escolar, a gente sempre pensa no vetiver. E ele está aqui no mix da serenidade, então olha a versatilidade dos óleos essenciais. Aí vem o óleo essencial, que é o sonho de consumo da Lilian, baunilha. O óleo essencial da satisfação interior. Combate a raiva, a irritação, promove o bem-estar. O sândalo havaiano promove sentimentos de calma e bem-estar, trabalha a devoção e a inspiração. E aí, quando você começa a ver muito sândalo havaiano, ele fala muito de usar o sândalo havaiano durante os momentos de oração também. Cita muito essa parte de conexão com o sagrado. Interessante também. As emoções negativas trabalhadas pelo blend da serenidade. Sobrecarga emocional, agitação, inquietação, desconexão, sentimentos de estresse e ansiedade. E as propriedades positivas, calma, tranquilidade, paz, relaxamento, conexão e compaixão. Pena, gente, que a gente sabe que na aromaterapia menos é mais. Se não fosse assim hoje, acho que o difusor ia estar com umas 16 gotas, mas tudo bem, eu vou me concentrar só nas 6, 8. Principalmente na hora da Helena dormir. Eu tenho usado muito ele com ela esses dias, tanto ele como o Brave. Helena está tendo umas crises de medos, terrores noturnos. Não chega a ser um terror noturno, mas todas as noites, daquele horário, entre 2 e 4 da manhã, eu tenho levantado para ir socorrer. Então, eu tenho usado, já tem uns 15 dias, tanto Serenity no difusor, quanto Brave atrás das orelhas. E tenho tido um bom retorno também com ela na questão da inquietação do sono que ela está passando nesses dias. Quem não está, né? Nath, com você. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as formas de uso do Serenity. Esse é um óleo que é delicioso de usar, né? Como as meninas falaram, o aroma dele é delicioso
e ele traz para a gente realmente um conforto. Então, ele é um óleo realmente que é delicioso de ser usado. Eu vou começar pela forma aromática. A gente pode utilizá-lo, né, na forma aromática no difusor, como a Jaque acabou de falar. No difusor, a gente pode pôr ali, né, até 6 gotinhas e utilizá-lo principalmente à noite, para uma noite de sono mais tranquila. Podemos também utilizar ele, né, à noite, para quem não tem o difusor, fazendo um spray para borrifar na roupa de cama, no travesseiro. Só colocar algumas gotinhas do Serenity num pote de vidro de spray já higienizado e completar ou com água ou com álcool de cereais e borrifar na cama antes de deitar. Podemos também colocar, né, o Serenity, algumas gotinhas, em um chumaço de algodão, num pedacinho de tecido ou lenço, e colocar perto da cama, né, para quem não tem o difusor ou não quiser utilizá-lo, podemos utilizar dessa forma também, utilizando também aquelas almofadinhas menores que a gente pode colocar também o Serenity ali naquelas pequenas almofadas e deixar ao lado da cama. É possível também utilizar o Serenity colocando de 1 a 3 gotas no canto do travesseiro, bem no canto da fronha, é só pingar de 1 a 3 gotas no canto da fronha. E uma forma muito agradável de utilizá-lo também é tomando um banho aromático. Muitas vezes a gente chega, né, muito agitado em casa, né, isso que a Lilian falou, às vezes a agitação é que nos dificulta a dormir. Então, nós podemos tomar um banho aromático para já ir nos ajudando a relaxar, a acalmar. Colocando 3 gotas do Serenity no canto do box, no lugar onde não passa água. E aproveitar nesse momento do banho para já começar a relaxar. E o Serenity ele pode ser utilizado também na banheira, adicionando de 2 a 3 gotas na banheira, com sais, água mais morna, não é uma água muito quente, para uma experiência de relaxamento também. O Serenity ele pode ser utilizado, né, em inalação, colocando uma gota na mão, ou pura ou diluída, e levando as mãos no rosto, não precisa encostar, e inalar profundamente. Essa inalação, eu acho que é um método muito bom, porque é um método fácil, ele pode, né, é prático, ele pode ser utilizado onde a gente estiver, seja em casa, seja no trabalho, seja quando a gente, né, estiver viajando. Então, é um método muito prático de ser utilizado. E podemos também fazer a inalação diretamente da embalagem. Então, basta, né, abrir a embalagem e fazer a inalação diretamente da embalagem. Outra forma muito prática também é através do colar difusor. É só adicionar, né, 1 gotinha, 2 gotinhas no colar difusor, e ele também é muito prático, porque a gente pode, né, levá-lo para onde a gente for. O colar difusor ele é vendido nessas lojas que vendem produtos de aromaterapia, a gente pode adquirir o colar ali. Lembrando que o Serenity, ele pode ser utilizado tanto de dia como à noite, como a Lilian falou. E é sempre bom a gente observar o nosso corpo, porque algumas pessoas vão utilizá-lo de dia e não vão sentir sono, e outras pessoas vão. Então, é bom a gente utilizar de dia, né? Começando usando um pouco menos e nos observando, para ver como o nosso corpo irá reagir. Ele pode ser utilizado também como perfume, e pode ser utilizado para auxiliar num bom respirar. Na maneira tópica, a gente vai utilizar o Serenity sempre diluído num óleo carreador. Nas crianças, ele também pode ser utilizando sempre na dose indicada, na diluição correta para a idade de cada criança. Sempre lembrar que quando a gente utiliza na criança,
a gente tem que tomar cuidado para a criança não levar, né, a mão, encostar, né, onde a gente passou o óleo, e levar na boca ou nos olhos. Então, uma maneira prática é utilizar na sola dos pés ou na coluna vertebral, para que a criança não, né, evite de levar a mão na boca ou nos olhos. O uso tópico, nós podemos diluir de 1 a 3 gotas em um óleo vegetal e utilizar na área desejada. Podemos utilizar na planta dos pés, principalmente antes de dormir, para ter um momento relaxante. No peito e na nuca. E também podemos utilizá-lo quando a gente tiver, né, principalmente as mulheres, com TPM, para ter um suporte nesse período. Ele também pode ser utilizado para ajudar a acalmar a pele, quando tiver alguma irritação, como picada de inseto, ele também pode apoiar nesses casos. E ele pode ser utilizado na forma diluída também para apoiar a uma boa respiração. E esse é um óleo que ele não pode ser ingerido, e essas são algumas das formas de uso do Serenity. Uma das Vocês lembram? formas que eu gosto muito de utilizar, igual você falou, ele diluído, é na região do coração. Quando a gente está muito, assim, angustiado, sentindo o coração apertado, né? Passar aqui nessa região, tem um plexo também de energia, que ajuda a dissipar aí os sentimentos e melhorar aí o nosso humor. É muito interessante os pontos que a Jaque falou, né, dos benefícios emocionais, a gente perceber que muitas vezes a gente está precisando de uma compaixão com o outro, enxergar que o outro, né, também erra, serenar aquela expectativa. Mas muitas vezes a gente está precisando enxergar isso na gente mesmo. Às vezes as nossas autocobranças são muito altas. Então, usar o Serenity também dessa forma para a gente se, se permitir, né? Cobrar menos também é uma forma que eu gosto de indicar, dependendo da pessoa que está, dependendo do momento que a pessoa está passando. Tenho usado muito, os dois que eu mais tenho usado, e engraçado, os dois em que a Helena mais agitou, Balance e Serenity, né? Acho que tem alguma coisa a ver aí, exatamente para lidar com essa etapa que ela está enquanto criança, né? A fase do desafiar, do querer atenção, do me colocar no lugar dela também, entender o processo, acalmar o meu coração, porque a fase passa, não é eterna, tudo passa. Então, eu tenho usado muito. Balance é meu companheiro durante o dia e eu uso mais o Serenity à noite para auxiliar o sono e para desestressar, né? Você deixar fluir aí a noite boa de sono, de dias tão difíceis que às vezes são. Então, enquanto mãe, né, de uma criança pequena, passando nesse processo, sem escola, sem amigos por perto. Então, a gente precisa desses apoios, iguais são os óleos essenciais, para não estar descontando numa criança todo o processo que a gente está passando durante o dia. Então, são os dois que eu mais uso. Serenity à noite, principalmente, Balance durante o dia. Mas devo confessar que já usei os dois juntos também, viu? Em dias de necessidade, é uma gotinha de um, uma gotinha de outro, inalando em concha várias vezes por dia. Quem nunca? Então, vou agradecer a participação de vocês aqui da gravação. Vou encerrar a gravação e vou começar o nosso bate-papo aqui ao vivo e a gente tirar as dúvidas de quem está presente. Obrigada, pessoal. Boa noite.